A inspiradora história de José. Dos sonhos ao destino. José, conhecido como José do Egito, em Gênesis 37 relata a história de José. José é uma figura notável na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Gênesis 37 começa a história de José, e aqui está um resumo detalhado de sua história. O seu nascimento e infância de José. José era o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa Raquel, a mulher que seu pai mais amava. O nome José vem do hebraico, que é Yosef, significa que ele, Deus, acrescente, filhos. O favoritismo de José. José era o filho preferido de seu pai Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel, a esposa que seu pai mais amava. Jacó deu a José uma túnica especial, o que demonstrava que ele era o preferido do seu pai. Os sonhos de José. José teve 2 sonhos nos quais sua família se curvava diante dele. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para comprar trigo devido à fome que assolava a região. Primeiro sonho que José teve. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: ou então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Segundo sonho que José teve. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José é vendido. Foi vendido pelos irmãos. Motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben. Então eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas e midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. E José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Sua vida no Egito. José foi bem-sucedido na casa de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tentou sem sucesso seduzi-lo. José teve que fugir da esposa de Potifar, que tentou agarrá-lo, porém ficou com a capa de José nas suas mãos, e depois de falsas acusações contra José, ele foi preso. Mas devido à sua capacidade de interpretar sonhos, dada por Deus, ele na prisão interpreta 2 sonhos. O primeiro sonho que José interpretou foi do chefe dos copeiros. Ele sonhou que havia uma vide diante dele. Na vide, 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor abria, e os seus cachos amadureciam em uvas. Ele tomava as uvas, e as espremia no copo do faraó, e dava o copo na mão de Faraó. José interpretou que os 3 sarmentos representavam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó restauraria o copeiro ao seu cargo. E isto assim aconteceu. O segundo sonho que José interpretou foi do chefe dos padeiros. Sonhou que 3 cestos brancos estavam sobre a sua cabeça. No cesto mais alto, havia todo tipo de manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a sua cabeça. José interpretou que as 3 cestas também representavam 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó decapitaria o padeiro e penduraria o seu corpo numa árvore, e as aves comeriam a sua carne. Assim também aconteceu. Após as interpretações dos sonhos feitas por José, os eventos ocorreram exatamente como ele havia previsto. O chefe dos copeiros foi restaurado ao seu cargo e voltou a servir o copo para o faraó, conforme José havia interpretado. Infelizmente para o chefe dos padeiros, a interpretação de José também se concretizou. Ele foi decapitado e seu corpo foi pendurado em uma árvore, e as aves comeram sua carne.
Esses eventos ajudaram a estabelecer a reputação de José como um intérprete de sonhos, o que mais tarde levaria ao seu encontro com o próprio faraó. O faraó teve um sonho que ninguém em seu reino conseguia interpretar. No sonho, ele viu 7 vacas gordas e belas que saíram do rio Nilo e começaram a pastar. Depois, outras 7 vacas, magras e feias, saíram do rio e comeram as 7 vacas gordas. Em um segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de trigo graúdas e boas que cresciam no mesmo pé. Depois, outras 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento. Surgiram e engoliram as 7 espigas boas. José foi chamado para interpretar esses sonhos. Ele explicou que os sonhos eram um aviso de Deus sobre o que estava prestes a acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas representavam 7 anos de grande abundância em todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome severa que se seguiriam aos anos de abundância. José aconselhou o faraó a se preparar para os anos de fome, armazenando alimentos durante os anos de abundância. Esta interpretação dos sonhos e o conselho de José levaram o faraó a colocá-lo como governador do Egito, responsável pela coleta e distribuição de alimentos. Ele foi nomeado governador do Egito. Ele sabiamente administrou a produção do país, preparando-o para um período de fome. O reencontro com a família. Durante a fome, os filhos de Jacó foram ao Egito para pedir suprimentos. De início, eles não o reconheceram, mas depois José se identificou. Então ele convidou seu pai e irmãos para virem se estabelecer no Egito. A história de José é uma das mais inspiradoras da Bíblia, demonstrando a soberania de Deus em todas as circunstâncias da vida. Obrigado por assistir nossos vídeos. Deus te abençoe.